Hoje iremos falar sobre a história da capoeira. Vamos voltar ao século XV, onde os escravos negros começaram a ser desembargados no Brasil por volta de 1548. Estes negros eram aprisionados na África e passaram a ser mercadoria para atividade comercial. Este grupo englobava Angolas, Benguelas, Moçambiques, Cabindas e Congos. Os escravos eram escoados dos portos de São Paulo, de Luanda e Benguela. Os portugueses traziam estes negros até o Brasil e era necessário suprimir a cultura, a alma, transformando em bicho ou coisa. Os brancos escravistas completavam o serviço com a pancadaria, a chibata, o açoite. A pauleira começava desde o momento em que o negro era capturado ou comprado. Os africanos trabalhavam nas lavouras e tarefas domésticas nas casas dos senhores. Viviam nas senzalas, quase sempre formadas de muitas construções apertadas umas às outras. Estes negros eram submetidos aos trabalhos forçados e que cabia aos feitores estabelecer a disciplina e garantir a produtividade dos escravos. Nos séculos 6 e 7, o Rio de Janeiro, Salvador e Recife foram os centros receptores de negros sudaneses como os Yorubás, Gegés, Haussas, Minas, Bantus como os Angolas e os Cambindas. Tão grande era o esforço que um africano sobrevivia em média de 7 a 10 anos. Numa noite qualquer do ano de 1597, 40 escravos fugiram de um engenho do sul de Pernambuco. E por que os escravos fugiam? A fuga era a única maneira de recuperarem a sua imunidade. Esta é a melhor resposta que conheço. Assim descreve Joel Rufino dos Santos em seu livro Zumbi, edição moderna, 1985. Em 1655, um certo Brás da Rocha atacou Palmares e carregou um recém-nascido. Entregou-o ao chefe de uma coluna e este decidiu presenteá-lo ao cura do Porto Calvo. Padre Melo resolveu chamá-lo de Francisco. O menino que cresceu e aprendeu português, latim e a religião. Então, 1670, Zumbi, como agora se chamava o jovem Francisco, chega a Palmares, que naquela época eram já dezenas de povoados. Ganga Zumba, que significa grande chefe, reinava sobre todos eles. Em 1677, o comando-geral do Exército Negro cabia já a Zumbi. Até que em 1680, Ganga Zumba morre envenenado por adeptos de Zumbi. Na realidade, quem foi Zumbi? Zumbi comandou várias guerras, travou muitas lutas contra os brancos escravistas e resgatou muitos negros escravizados, até que em 1695 Zumbi é morto em uma emboscada. Mas de onde vem a capoeira? Em 1712, pela primeira vez é registrado o vocabulário capoeira no vocabulário português e latino de Rafael Bluteal. O nome se vem da língua tupi, como aquela de onde procederia a vernaculização capoeira. Caá igual a mato, poeira, que já foi, resultaria nos brasileirismos capoeira, capoeira e capoeira. Sob disfarce de cantigas e danças, sobreviviam suas crenças e ritos como a mais inocente forma de diversão. Desde a época da campanha dos escravistas contra o Quilombo de Palmares, ficou o registro do termo capoeira, os guerreiros das capoeiras e sua estranha forma de luta, que tornava homens desarmados capazes de enfrentar e vencer vários adversários. A respeito das origens africanas da capoeira, Albano de Neves e Souza descreve, no sul de Angola, uma dança da zebra, Nhongolô, luta para conquistar as mulheres da época. Outra das razões que levam a atribuir a origem da capoeira ao Nhongolô é que no Brasil é costume tocar em um instrumento chamado de berimbau, na África, ungu e um bolumbumba. Charles Yveroles, um francês, dizia que no sábado à noite, nos dias santificados que trazem folga e descanso, concedem-se aos escravos 1 ou 2 horas para a dança. Eles reuniam-se nos terreiros e disfarçavam a luta em dança ao som do tambor e do congo.
É de aceitação geral a hipótese do jogo de agilidade corporal ter sido o instrumento utilizado pelos escravos fugitivos na defesa contra seus perseguidores, representados pela figura do capitão do mato. Era no mato que se tratava a luta decisiva, pois foi desse tipo de mato a capoeira onde os negros buscavam refúgio e ofereciam resistência aos perseguidores. Outros estudiosos afirmam que a acepção capoeira designa um tipo especial de cesto usado no transporte de galinhas que eram conduzidas por escravos aos mercados. Segundo os defensores dessa hipótese, enquanto aguardavam a chegada dos comerciantes, os escravos se divertiam na prática do brinquedo que também seria abrangido pelo nome capoeira. E no passar do tempo, até que em 1890 entra em vigor o Código Penal da República. Coloca a capoeira na ilegalidade doravante. Fazer nas ruas e praças públicas exercícios de agilidade e destreza corporal conhecida pela denominação de capoeiragem acarretava pena de reclusão de 2 a 6 meses, constituindo circunstância agravante pertencer a alguma malta ou bando. Aos chefes ou cabeças, a pena seria imposta em dobro. Os reincidentes poderiam ter pena de até 3 anos. Se fosse estrangeiro, o capoeira seria deportado após cumprir pena. Portanto, capoeira é luta, dança, arte, esporte, cultura, mandinga, malícia do saber. Ela é afro-brasileira, inventada no Brasil pelos escravos negros africanos. Amanhã teremos mais histórias da capoeira, sobre os grandes mestres antigos da capoeiragem do Pernambuco, do Rio de Janeiro e da Bahia do Recôncavo Baiano.